Bom dia, sétimo ano. Hoje é dia 10, quinta-feira. Como eu disse na aula de ontem, hoje nós vamos começar a fazer a correção dessas atividades, tá? Página 334. Quem não enviou para mim até ontem às 18 horas, perdeu a nota, né? Então vamos lá. Página 334 a 1. Os protozoários e as bactérias são classificados em reinos diferentes. Isso é possível, pois A. As bactérias não são constituídas de células. Não. B. As bactérias decompõem os protozoários. Também não. C. Os protozoários se alimentam da bactéria. Também não. D. Os protozoários têm um núcleo envolto por membranas, já as células bacterianas não. Exatamente. As células bacterianas não têm a membrana, né, que envolve essa célula. Então, a número 1, alternativa D. A 2, associe cada classe de protozoários a seu modo de locomoção. Então, tem lá, ó, batimento de pequenos e numerosos filamentos. Quem que tem esse daí? São os ciliados, né? Esses filamentos são chamados de cílios, né? Então, batimento de pequenos e numerosos filamentos são os ciliados. Então, é C. Projeção de pseudópodes é o sarcodíneos. Batimento de um ou mais filamentos longos é o flagelados. Sem estrutura de locomoção são os esporozoários. Os esporozoários são os únicos que não têm nenhuma estrutura para poder se locomover, né? Eles não se locomovem, né, pessoal? Então, a 2 ficou C, A, B e D, certo? 3. Complete as lacunas corretamente. Em relação à malária, o parasita Plasmodium sp, que se abriga nas glândulas salivares do mosquito Anopheles, penetra na corrente sanguínea humana e instala-se no fígado, invadindo e causando ruptura dos glóbulos vermelhos. Então, a primeira lacuna aí para se preencher é fígado e a segunda, glóbulos vermelhos. Fígado e glóbulos vermelhos. A 4. Amebíase, giardíase e toxoplasmose são 3 doenças que podem atingir os seres humanos. A respeito dessas doenças, analise as afirmativas abaixo e assinale o que for correto. Então, a primeira aí ele diz, a número 1, a 1, são todas causadas por protozoários. 2. Os agentes causadores de todas apresentam um único hospedeiro. 3. As 3 doenças são transmitidas por via oral. 4. Em uma delas, o sangue causador apresenta tanto a fase sexuada quanto assexuada em seu ciclo de vida. Então, aí, quais estão corretas? A 1 está correta, são todas causadas por protozoário. A 3 está dizendo, as 3 são doenças, são transmitidas por via oral, sim, também está correta. E a 4 também está correta. Portanto, alternativa E. Tá? Alternativa E. 5. Nas planárias, o sistema digestório é incompleto. O que isso quer dizer? Explique como esses vermes se alimentam e como os restos de alimentos não aproveitados na digestão são eliminados. Então, vamos lá. Ele diz lá primeiro, nas planárias o sistema digestório é incompleto. Sim, né? Por quê?
Porque elas têm apenas boca, né? Elas não possuem ânus. Então, a primeira aí, porque o que isso quer dizer? Que as planárias possuem apenas boca, não tem ânus, tá? E aí ele pede ali para explicar como que esses vermes se alimentam. Eles apresentam digestão extra e intracelular. Então, apresentam digestão extra e intracelular. Como que é isso? Bom, primeiro, eles captam o alimento com a faringe, né? Aí a faringe vai transportar esse alimento até o sistema digestório. E aquilo que não é aproveitado, ele elimina, mas elimina pela boca, porque ele não possui ânus, tá? Então é isso. 6. Sobre as tênias, assinale a alternativa correta. A. As tênias não possuem aparelho digestório. Por meio da pele, absorvem substâncias já digeridas e encontradas no organismo do hospedeiro. Exatamente. Essa aí é a alternativa correta. Página 335. A 7. Quais são as principais características dos nemateumintos? Bom, nemateumintos são o quê? Vermes de corpo cilindro, alongado, vermes de corpo cilíndrico, né? Alongado, sem divisões de anéis, possuem sistema digestório completo, ou seja, com boca e ânus, né? Não apresentam sistema circulatório e respiratório. Que mais? As trocas gasosas é feita pela pele. Então, essas são as características. 8. Sobre as doenças causadas por vermes no ser humano, assinale a alternativa incorreta. A única alternativa aí, pessoal, que está incorreta é a alternativa C, tá? Que veja bem, ó, incorreta. Sobre as doenças causadas por vermes no ser humano. Então, primeiro ali, ele está dizendo, os esquistossomo causa a esquistossomose e a entrada do parasita em sua fase larval no organismo humano se dá através da pele ou das mucosas, tá certo? B. A cisticercose ocorre quando os ovos eliminados por um indivíduo infestado pela Taenia solium passam para ele próprio ou para outras pessoas por meio das mãos sujas, da água ou de frutas e verduras contaminadas. Também está correto. C. Na ascaridíase, o ser humano passa a ter o verme adulto no intestino após ingerir a larva existente em carne mal cozida. Então, essa está incorreta. Ascaridíase não é da água da carne mal cozida. O que é da carne mal cozida é a Taenia solium, né? Então, essa está errada. As outras duas também estão corretas. Porque ele diz lá, ó, a D. A ancilostomose ou amarelão é causada por um verme nematóide. Tá certo. A E. Quando o bicho geográfico infecta o ser humano, ele não consegue completar seu ciclo de vida. Exatamente. Então, a 8 aí, a única alternativa que está incorreta é a alternativa C. Bom, terminando essas atividades, vamos começar aí a tarefa. A 1. Os protozoários foram agrupados em 4 classes: sarcodíneos,
flagelados, ciliados e esporozoários. Qual a característica usada para a separação dos protozoários nesses grupos? Explique. Eles foram separados quanto à forma de locomoção. Tá? Então, sarcodíneos, eles se locomovem por pseudópodes. Então, primeiro você vai responder aí que eles foram separados pela forma de locomoção. Aí vamos lá, cada um deles. Sarcodíneos se locomovem por pseudópodes. Flagelados por flagelos. Ciliados por cílios. E os esporozoários não se locomovem. Tá? Então, 2. Complete com V ou F. A. Pela fagocitose, uma ameba engloba partículas líquidas. Não, pela fagocitose ela vai englobar partículas sólidas. Então, está falso. B. As amebas são protozoários da classe dos sarcodíneos. Exatamente. Então, está verdadeiro. C. Os esporozoários são todos de vida livre. Não. Temos os esporozoários que não são de vida livre, né? São parasitas de alguém ali. D. Os pseudópodes presentes nos protozoários servem para locomoção e também auxiliam na alimentação. Verdadeiro. Então, a 2 ficou falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. 3. Sobre a doença de Chagas, assinale a alternativa correta. A. É preciso evitar o consumo de carnes de animais silvestres para não contrair o tripanossomo. Não. Doença de Chagas não é contraída por carne, sim pelo mosquito, né? B. A picada do barbeiro transmite o tripanossomo. Não. Ele não vai transmitir o tripanossomo. C. A proliferação do protozoário em locais habitados deve-se à ausência de saneamento básico. Também não. D. A construção de casas de alvenaria é uma das medidas para se evitar a doença de Chagas. Correto. Essa está correta, porque nós sabemos que o bichinho barbeiro, ele gosta de ficar aonde? Barro, né? Restos de construção, barro, madeira, né? Madeira é o local, a madeira é o local que ele mais gosta. Então, as casas de alvenaria é uma medida de profilaxia, né? Então, a D está correto. Aí, a doença de Chagas é curada com tratamento com antibióticos? Não. Infelizmente, a doença de Chagas ela não é curada, ela pode ser até... a pessoa pode conviver com ela durante alguns anos, mas ela não cura, ela aumenta o volume do coração e aí a pessoa vai fazer tratamento o resto da vida. Tá? Então, a 3 aí, alternativa D. Página 336, na 4. Em algumas regiões brasileiras, há um ditado popular sobre a esquistossomose. Nadou, coçou, pegou. Uma referência ao modo de contágio da doença. Sobre a esquistossomose, responda. Olha o ditado popular aí, pessoal. Nadou, coçou, pegou. A. Em que local do corpo humano os esquistossomos se instalam? Como eles chegam até lá? Se instalam aonde? No intestino, né? Chegam depois das larvas penetrarem o corpo através da pele e atingir os vasos sanguíneos passando pelo fígado. Então, aonde eles se instalam? No intestino. Como eles chegam até lá?
As larvas penetram o corpo através da pele e atingem os vasos sanguíneos que vão atingem os vasos sanguíneos passando pelo fígado. B. Cite 3 medidas de prevenção à infecção da doença. Temos várias medidas aí, né? Então, isso daí, cada um coloca as medidas que achar melhor, tá? Primeiro, na minha opinião, tratar os indivíduos que estão doentes, né? Tá? Com antiparasitários. Evitarem água em que haja caramujo, né? Evitar entrar em água em que haja caramujo. Então, ou seja, quando você vai lá tomar banho no rio, é bom observar a beira do rio ali, né? Na encosta ali, se não tem caramujo, né? Que mais? Combater o caramujo, né? Quando você vê que tem o caramujo, você combate o caramujo com agentes químicos, né? Produtos químicos, tá? Então, 3 aí. Mas tem várias medidas aí que vocês podem pegar lá no conteúdo e colocar aí. 5. Quanto às doenças causadas por vermes, associe as 2 colunas a seguir. Então, eu tenho na primeira coluna ascaridíase, amarelão, bicho geográfico, enterobiose e elefantíase. A primeira frase aí, verminose que apresenta um inseto vetor. Quem que é? Elefantíase, né? O mosquito vai lá e pica a pessoa. A segunda, então elefantíase, então é E. A segunda, a coceira na região anal é o sintoma principal de que doença, pessoal? Da enterobiose, tá? A terceira aí, verminose causada pelas lombrigas, ascaridíase, que é muito comum aqui na nossa cidade, no nosso estado. O próximo, verminose que causa um quadro de anemia e fraqueza generalizada, amarelão, né? Que a gente diz quando a criança está muito amarela, preguiçosa, essa criança está com amarelão. O último aí, o ciclo de vida ocorre em outros animais, como cachorros e gatos, o bicho geográfico, né, pessoal? Então aí ficou dessa forma, ó. E, D, A, B, C. A 6. Leia o texto a seguir para responder a questão. Após sequenciamento genético, estudo reforça que pernilongo pode transmitir Zika. Com a rápida expansão da Zika em território brasileiro nos últimos anos, há um tempo, pesquisas da Fiocruz tentam indicar se outros vetores, além do Aedes aegypti, são capazes de transmitir o vírus. A desconfiança maior recaiu sobre o pernilongo culex, que, como o Aedes, é comum em áreas urbanas. A Fiocruz, então, foi investigar se o mosquito é capaz de transmitir a Zika e agora, após o sequenciamento genético parcial do vírus encontrado no mosquito, pesquisadores afirmam que há dados consistentes capazes de sugerir que o culex é transmissor da Zika em Recife. No Recife, a população de culex é maior que o do Aedes. A hipótese era que, se o pernilongo fosse um vetor, isso poderia explicar o porquê do Zika ter se espalhado com relativa rapidez aqui no Brasil, aponta Gabriel Wallen, pesquisador da Fiocruz e um dos autores do artigo.
Além disso, os cientistas descrevem evidências microscópicas de que o vírus está se replicando na glândula salivar do cúlex. Eles também identificaram várias sequências genéticas do vírus em diferentes tecidos do mosquito com técnicas de biologia molecular. Aqui, pessoal, ele está falando do Culex e do Zika, e a maior incidência de Culex é lá, que ele está falando em Pernambuco, né? Recife, né? Ou seja, lembra que eu falei lá quando eu estava explicando sobre a elefantíase, que Pernambuco é o último estado que teve incidência de elefantíase nos últimos 5 anos, né? E a elefantíase é causada pelo Culex, tá? Justifica, então. Aí ele pergunta lá, o mosquito Culex, citado na reportagem, é conhecido como sendo vetor de que verminose? Da elefantíase, né? Então, alternativa A. Página 337. Um resumão aí de tudo que a gente aprendeu. Então, tem lá, protozoários. À esquerda, ele tem características desses protozoários. Cite as principais características que os protozoários podem apresentar. Então, vamos lá. São unicelulares, eucariontes e heterotróficos. Então, são unicelulares, eucariontes e heterotróficos. Locomovem-se por meio de pseudópodes, cílios ou flagelos. Se reproduzem assexuada e sexuadamente. Tem modo de vida livre ou parasitário. Aí, à direita, digestão. Descreva como ocorre a digestão em amebas. A digestão na ameba ela se faz por fagocitose. Isto é, englobamento de partículas em qualquer parte da superfície celular por meio da emissão de pseudópodes. Ponto. Na mesma linha. Em seguida, é formado um vacúolo alimentar, onde a partícula ingerida sofre decomposição enzimática, ou seja, as enzimas vão decompor essas partículas. Ponto na mesma linha. Após a digestão, as partículas úteis são absorvidas pela célula. Ainda nessa página ele está falando, primeiro aí foi falado sobre os protozoários, agora os vermes. À sua esquerda, você tem a classificação dos vermes, que ele diz lá. Que organismos que podem denominados vermes? Que organismo que podem denominados vermes? Ou seja, está meio confusa a pergunta, mas quais os organismos que podem ser determinados como vermes, né? Todos os animais classificados como plateumintos, nemateumintos e anelídeos. Então, quais podem ser classificados como os vermes? Todos os animais classificados como plateumintos, nemateumintos e anelídeos. À sua direita temos parasitoses.
Escreva ao menos 4 medidas que devemos tomar para evitar as doenças causadas por vermes parasitas. Então, nós temos várias medidas aí, né? Mas uma delas, promover saneamento básico para toda a população. Ter bons hábitos de higiene. Lavar bem os alimentos que são crus, né? Como verduras, frutas. Ingerir somente água fervida ou filtrada, ou água mineral, né, pessoal? Tá? Então, pessoal, encerramos aí a correção da nossa atividade da unidade 2. Se alguém tiver alguma dúvida, me procure no privado, vou esclarecer, tá? A nossa próxima aula vai ser amanhã, no primeiro horário. Então, amanhã eu vou fazer uma revisão, tá? Não deixem de ver a aula de amanhã, vou fazer revisão, vocês vão grifar aí as partes que eu acho mais importantes. Fazemos a revisão amanhã e na próxima quarta-feira fazemos a nossa avaliação, tá? Então, até amanhã, pessoal.